Olá, eu sou o professor Thiago e hoje vim para falar para vocês sobre mais alguns conceitos básicos da química. O conceito de densidade, conceito de ponto de fusão e ponto de ebulição. Bom, vou começar pela densidade então. Densidade nós usamos para representar normalmente a letra ρ, que é a relação entre a massa, M, e o volume que ela ocupa. Essa relação é dada pela equação ρ é igual massa por volume. A densidade é dependente tanto da temperatura como da pressão. Isso fica muito evidente quando a gente pega um exemplo muito simples. Bom, tudo bem. Eu vou pegar água a 1 atm de pressão e 4 graus Celsius. Nessas condições, a densidade da água é 1 grama por centímetro cúbico. Tudo bem, então. Agora a gente vai pegar a água ao mesmo 1 atm, só que agora abaixo de 0 graus Celsius. A gente pode ver que a densidade mudou e não mudou pouco. Ela vai para 0,92 gramas por centímetros cúbicos. Tudo bem. A unidade que a gente costuma usar e a unidade do SI, dessa vez não vão bater. A unidade do SI é quilogramas por metros cúbicos. O problema dessa densidade aqui é que ela é muito grande. Aí vai fazer a gente trabalhar com algarismos significativos complicados. Então o que a gente vai fazer normalmente? Vai usar o grama por centímetro cúbico, grama por litro, ou alguma relação dessas. Tudo bem. A densidade também é uma propriedade periódica, que, se a gente olhar a nossa tabela, nós podemos identificar o quanto ela cresce apenas olhando a tabela periódica. A densidade cresce dos extremos para o centro. E também de cima para baixo. Ou seja, esses elementos centrais na parte de baixo da tabela são os de maior densidade. Bom, outra propriedade interessante da densidade, que eu acho que é a mais evidente de todas, é sobre flutuação. Pô, o que acontece quando eu jogo um sólido dentro de um líquido? O que vai flutuar? Se ele flutua, se ele não flutua? Isso é determinado pela densidade. Por exemplo, aqui a gente pode avaliar muito bem isso. Se a gente colocar água abaixo de 0 graus Celsius, a 1 atm, que é gelo, dentro de um copo de água a 4 graus Celsius, o gelo, como tem menor densidade, flutua. Agora, vou pôr o mesmo gelo, só que agora dentro de um copo de uísque. A densidade do álcool é aproximadamente 0,79 gramas por centímetro cúbico. Ou seja, é menor que a do gelo. Então, quando a gente coloca o gelo lá dentro do copo de uísque, ele afunda. Bom, ponto de fusão. Ponto de fusão, tanto como ponto de ebulição, é uma temperatura de mudança de estado. Qual mudança? O ponto de fusão é a mudança da temperatura de estado sólido para o estado líquido. Beleza. Ponto de ebulição. Também é uma mudança de estado. Agora do líquido para o gasoso. Um exemplo muito prático disso é a água pura. Isso é importante. A uma determinada pressão, 1 atm, tem ponto de fusão aproximadamente 0 graus Celsius e ponto de ebulição 100 graus Celsius. Ou seja, essa é a temperatura em que o gelo começa a descongelar, começa a virar água líquida. E essa é a temperatura em que a água líquida começa a evaporar, virar vapor d'água. Outra propriedade interessante, principalmente do ponto de fusão, é que numa determinada pressão ela é constante.
por que isso é interessante? Porque isso nos permite caracterizar uma substância pura. Ou seja, eu posso identificar o grau de pureza de uma substância simplesmente olhando o seu ponto de fusão. O ponto de fusão e de ebulição também são propriedades periódicas, só que ela é um pouquinho diferente e um pouquinho mais complicada. Mas vamos lá. Observe a família 1A e 2A. Eles são crescentes de baixo para cima, ou seja, maior ponto de ebulição e de fusão, mais para cima. Todo o resto da tabela periódica é de cima para baixo, a ordem crescente. E, assim como no outro caso, das extremidades para o centro. Então nós ficamos um pouco mais caóticos, mas isso nos permite identificar normalmente o qual é maior em comparação com o outro. Bom, era isso que eu tinha a dizer para vocês. Muito obrigado e até a próxima.